Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós iniciamos uma série de programas para falar sobre a morte, sobre o desencarne, como que esse processo acontece, como que nós podemos entendê-lo de uma maneira a nos preparar para esse momento, que é um momento em que todos nós teremos que passar por ele. E hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre uma obra muito importante da doutrina espírita, que traz detalhes bastante significativos a respeito do desencarne, que é o livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo espírito de André Luiz. Nesta obra, André Luiz, juntamente com a equipe do assistente Jerônimo, formada também por Padre Hipólito e por Luciana, que era uma enfermeira, eles vão atuar sobre uma entidade chamada Casa Transitória de Fabiano, que foi fundada por Fabiano de Cristo, uma entidade que fica muito próxima à crosta terrestre, muito próxima a onde nós nos encontramos aqui encarnados, e fica distante do nosso lar, um ambiente que tem uma atmosfera espiritual mais pesada, muito mais próxima daquilo que nós estamos habituados aqui, e um local que tem como grande função acolher os espíritos que são recém-desencarnados. Eles passam por lá, esse é um dos motivos pelo qual a casa tem o nome de transitória, porque é uma moradia de passagem. Eles vão ser acolhidos ali para receber os seus primeiros cuidados, a sua primeira assistência após o desencarne, para que depois eles possam ir para demais colônias na espiritualidade maior. E uma dessas pessoas, então, que a equipe do assistente Jerônimo, ao qual André Luiz faz parte, vai assistir é Dimas. Dimas, para a gente conhecer um pouquinho sobre a vida dele, foi um indivíduo pouco abastado, uma pessoa que teve uma necessidade de trabalhar muito cedo por conta da sua condição social, pouca possibilidade de ter estudado, mas, embora essas condições, Dimas teve uma vida muito reta, uma vida muito digna. Ele era espírita, ele era médium e uma pessoa que teve um grande devotamento ao servir ao próximo. Ele passou a sua vida cuidando do próximo, se dedicando com a sua atuação como médium e sempre muito voltado a seguir aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como a si mesmo. Dimas, quando André Luiz toma conhecimento do seu caso, ele estava num momento muito próximo ao seu desencarne, ele sofria de cirrose hepática, e quando André Luiz chega à casa de Dimas, ele se depara com uma condição de muito sofrimento, tanto o sofrimento do Dimas, que estava sob uma forte agitação psíquica, ele não queria desencarnar de forma alguma, e muito ligado à sua família que ficaria, e a sua esposa em igual desespero, também ali numa condição de sofrimento muito grande. Esse desespero da esposa de Dimas, ele gerava uma carga de energia que prendia o Dimas ao corpo físico, impedia o Dimas de desencarnar. Porém, era chegada a hora do desencarne do Dimas. Lembrando aquilo que nós já comentamos no programa anterior, que o nosso período de vida aqui na Terra, enquanto encarnados, ele muitas vezes é sempre pré-definido antes de nós reencarnarmos. Então, sempre esse período de vida ele vai ser definido. Quanto tempo nós precisamos estar aqui para cumprir com as tarefas, os compromissos que assumimos na espiritualidade. Isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório e a gente só abrevia isso quando nós
seja por suicídio direto ou indireto, né, acabamos por encurtar esse tempo. Mas de modo geral, mediante aquilo que nós nos programamos, a gente já tem esse tempo definido. Então o tempo do Dimas era aquele, ele precisava desencarnar, era chegado a hora dele desencarnar, porém o sofrimento, seja dele, seja da esposa, estavam impedindo que isso acontecesse. O André Luiz, ele traz uma reflexão muito importante para nós nesse momento, porque a gente pensaria, poxa vida, Dimas era uma pessoa que passou a sua vida fazendo bem ao próximo, devotado ao bem, uma pessoa que exercia a fraternidade, a solidariedade de uma maneira muito significativa na sua vida. Por que nesse momento tanto sofrimento? Por que nesse momento uma dificuldade tão grande para o desencarne? E a resposta que André Luiz traz para nós é a seguinte, abre aspas, porque essas são palavras de André Luiz. Dimas não alimentara em si mesmo e na família a fé e a esperança, e nem o amor incondicional, a despeito de suas ações no bem. Vivia o desespero de se ver distante da família, assim como era o desespero de sua esposa. Fecha aspas. Essa é a fala que André Luiz nos traz, indicando para nós um ponto muito importante, que é a nossa íntima transformação. Praticar o bem, fazer o bem é algo muito importante, porém, a gente deve converter isso na nossa melhoria interior, na construção da nossa fé, na construção da nossa esperança, na construção desse tipo de sentimento, de virtude na nossa família, naqueles que estão à nossa volta. Não é só o bem pelo bem, vamos fazer o bem porque alguém disse que nós temos que praticar o bem, mas a gente tem que converter isso nessa transformação íntima. Isso é muito importante. Só uma breve historinha que eu costumo sempre contar, que aconteceu certa vez com Chico Xavier. Chico, ninguém tem dúvida da sua envergadura moral, da sua condição de evolução. Certa vez, retornando das suas atividades de assistência, que ele prestava aos pobres todos os sábados, Chico, reunido com os amigos espíritas que atuavam ali naquele trabalho, traz a seguinte preocupação: estou preocupado com o que acontecerá comigo após o meu desencarne. E aí todo mundo ficou assustado, puxa vida, né? O Chico dizendo isso, né? Quem tem dúvida da condição moral do Chico, né? É óbvio que ele vai para um lugar bom, que tudo vai ficar bem com ele após o desencarne, mediante tudo que ele é. Mas os amigos começam a questionar, mas Chico, você é uma pessoa que vive a sua vida para o próximo, né? Tantos livros psicografados, mensagens recebidas para consolar os familiares que buscam você aqui no Grupo Espírita da Prece. É o trabalho de assistência aos pobres, às pessoas necessitadas. Você vive a sua vida para o próximo, por que você está tão preocupado? E aí o Chico diz: tudo isso que eu faço, as psicografias, seja dos livros, das mensagens às famílias, seja o trabalho de assistência, tudo isso que a gente faz para ajudar o próximo, são apenas ferramentas. Esse não é o objetivo maior da existência. Essas são as ferramentas para que a gente alcance o nosso objetivo. O nosso objetivo é a gente se melhorar, é a gente se transformar intimamente, é a gente educar os nossos sentimentos. A gente tem que sair dessa existência melhor do que quando a gente entrou aqui. E eu não sei se eu vou sair melhor, não sei se eu estou me melhorando, embora esteja fazendo bem ao próximo. Então veja a reflexão que o Chico faz. Isso é muito importante, porque é exatamente isso que a gente vê retratado na história do Dimas. Uma pessoa que passou a sua vida devotada ao próximo, mas que não conseguiu construir em si mesmo valores maiores em termos de fé, de esperança, não conseguiu construir isso na família, a construção do amor incondicional, daquele amor que não está apegado a questões materiais, físicas, mas que vai além, aquele amor que, independente de onde você esteja, mesmo que haja esse momento de separação,
ele permanecerá, ele continuará ali existindo e vivo naqueles que construíram aquela relação. Quando a gente estudar no próximo programa o desencarne de um outro personagem dessa história, que é o Fábio, vocês entenderão melhor isso que eu estou colocando. Voltando então ao que está acontecendo com o Dimas, para a gente poder, de uma maneira muito breve, descrever, quem tiver mais curiosidade, recomendo que leia esta obra para ver mais detalhes sobre isso. O Jerônimo, então, ele passa a aplicar passes sobre o Dimas para remover aquele emaranhado fluídico produzido pela esposa. Enquanto isso, o Padre Hipólito e a Luciana vão aplicar passes na esposa para que ela possa se acalmar. E nesse momento o Dimas tem uma melhora clínica, ele vai se recuperar um pouco, ele vai dar sinais de melhora, o que permite com que a esposa fique mais calma, mais tranquila e possa ir descansar em outro quarto. E isso facilitaria, portanto, com que a equipe que está ali da espiritualidade pudesse prosseguir com o desencarne do Dimas. O Hipólito e a Luciana então vão criar uma proteção sobre o leito onde ele está, e nesse momento Dimas, naquele estado de perturbação, ele pede a presença de sua mãe, que comparece ao local para assisti-lo nesse momento, para acompanhá-lo nesse momento. O desencarne de Dimas, André Luiz descreve muito bem, e esse não é específico do Dimas, todos os nossos desencarnes vão acontecer dessa forma. Ele acontece sempre de forma gradual, como Kardec já havia nos ensinado no Livro dos Espíritos, e ele começa iniciando do centro vegetativo, que é o centro que controla as funções fisiológicas. Ele é o primeiro ponto a ser desligado. Esse centro é um centro que está no nosso abdômen, então ele se desprende primeiro o centro vegetativo, na sequência o centro emotivo, que é o que controla as emoções e os sentimentos, e por último é o centro mental, localizado no nosso cérebro, na nossa mente, né, projetado nessa região. E esse centro, ele então é o último que se desliga, né? E André Luiz descreve aí uma saída de uma luz violeta dourada do cérebro nesse processo de desligamento, e a partir do momento que o centro mental vai se desligando, vai se formando sobre o indivíduo o corpo espiritual, ou seja, o perispírito dele. Embora o perispírito já estivesse ali ligado ao corpo, mas ele precisa se desprender. Então, nesse processo de desprendimento, ele vai se formando, ele vai se compondo fora do corpo, ainda ligado por um cordão prateado que vai ligar o cérebro físico do corpo físico com o cérebro do corpo perispiritual, do corpo espiritual, do nosso perispírito. Lembrando que o nosso perispírito, ele é um corpo como este, que tem órgãos, que tem tecidos, células, como tem o nosso corpo físico. Então eles vão ficar ligados por um período, por esse cordão prateado que liga o cérebro de um ao cérebro do outro. Esse período em que esse cordão permanece ligado é um período em que o espírito ele se encontra num estado de perturbação. Ele fica assim, num estado como ele ainda não tem a sua plena capacidade, a sua plena consciência no mundo espiritual. Ele fica com um certo estado de perturbação. Esse estado de perturbação ele pode ser muito variável. Então Kardec ele já havia nos dito, né, que esse estado de perturbação ele pode durar períodos variáveis. Ele pode durar segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Mesmo que o corpo se degrade, esse estado ele pode se prolongar a depender da condição do espírito e do seu apego à sua vida física, ao seu corpo material. Então ele pode se estender por um período bastante grande. No caso de Dimas, esse desligamento do cordão ele aconteceria em 24 horas, então ele levaria um dia para se desligar, de maneira que nesse período Dimas ficaria nesse estado um pouco confuso. Então André Luiz diz para nós, abre aspas, Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo não fez aproveitamento integral das lições recebidas.
Espalhou as sementes da luz e da verdade. Dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Isso para nós entendermos, então, que a gente precisa na nossa vida, refletindo sobre o desencarne do Dimas, sobre isso que André Luiz vem nos trazer, é muito importante que a gente pare para pensar que o bem que a gente precisa fazer ao próximo, que tanto a gente fala na doutrina espírita, né, fora da caridade não há salvação, que a gente se estimula tanto à prática do bem. Isso é muito importante, isso é fundamental, porque essa é a ferramenta, como o Chico dizia, mas a gente tem que procurar transformar isso na nossa intimidade. A gente precisa construir verdadeiramente essas virtudes que Jesus nos ensinou, construir o amor incondicional, construir a simplicidade, construir a resiliência ou a resignação, construir a humildade, construir a fé, construir a esperança. É muito importante que a gente trabalhe isso na nossa intimidade e trabalhe na nossa família, nos que estão à nossa volta. Isso é muito importante, porque isso nos prepara para a nossa verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual. Fica aqui a reflexão para a nossa semana. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz.